Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quarta-feira, 22 de outubro, a Igreja celebra hoje São João Paulo II, um santo da nossa época, o Papa que foi canonizado. Rezemos hoje pedindo pela intercessão por São João Paulo II, interceda por todos nós, pelos doentes, pelas famílias. E trazemos nessa oração também as intenções de cada um que traz a sua intenção para que Nossa Senhora interceda por suas necessidades, as suas dores, as suas preocupações. Rezemos por nossas crianças, pelos missionários nesse mês dedicado a eles. Logo após a Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o Evangelho para esta quarta-feira, 29ª semana do Tempo Comum, é de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 ao 48. Compreendei bem isso. Se o dono da casa tivesse sabido a que hora havia de vir o ladrão, não o teria deixado arrombar a porta da casa. Vós também estáis preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que ensinas essa parábola ou para os outros? O Senhor lhe respondeu: Quem é o mordomo, fiel e prudente, que o Senhor porá à frente dos seus servidores para lhes distribuir o alimento no tempo devido? Feliz daquele servidor que o patrão encontrar agindo desse mesmo modo quando chegar, porque eu vos garanto, ele o fará administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servidor ficasse pensando, meu patrão vai demorar a chegar, e começasse a bater nos empregados e nas empregadas, a comer e beber até se embriagar, virá o patrão daquele servidor no dia em que ele menos o espera, e na hora que ele não sabe. Irá então castigá-lo severamente e o colocará entre os infiéis. O servidor que, conhecendo a vontade do patrão, não tiver preparado nada, nem procedido conforme essa vontade, receberá muitas chicotadas. Mas aquele que não a conhecer e fizer algo que mereça castigo, receberá poucas chicotadas. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito se confiou, dele muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito se confiou, dele muito será exigido. Que essa frase ressoe em nosso coração nesse dia. Quando nós recebemos de Deus os seus ensinamentos, a sua palavra,
a ouvimos todos os dias, temos a obrigação de compartilhá-la, de viver conforme aprendemos, de colocar em prática os ensinamentos de Deus, porque Deus vai cobrar mais de nós. Certa vez eu preparei um jovem para ser batizado, catequizei esse jovem, e conversando com o pároco, na época era o bispo, o nosso bispo, e sobre esse jovem para ser batizado, se deveria confessar antes, como todas as crianças fazem antes de receber a primeira Eucaristia. Esse bispo me diz, ele não precisa confessar. Por que ele não precisa confessar? Porque ele é pagão, ele não é batizado, ele ainda não recebeu sacramento nenhum. Então ele não precisa se confessar. Me explicando que até aquele momento, aquele jovem era uma pessoa totalmente desconhecedora da vontade de Deus, dos ensinamentos de Deus. Então ele não sabia se estava vivendo em pecado ou não. Por isso não tinha necessidade de procurar o sacramento da penitência, da confissão. E sim, batizá-lo primeiro, para depois de batizado receber esse sacramento, se confessar. Quer dizer, essa explicação condiz muito com esse evangelho de hoje. Quando a gente é conhecedor, quando você recebe o batismo, é membro da igreja, se torna filho de Deus, conhecedor da sua palavra, você está sujeito ao pecado, mas você sabe o que é pecado e sabe que está fazendo o erro, que está cometendo um erro. Você já é conhecedor da palavra. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, muito mais será cobrado. E às vezes nós questionamos ao longo da nossa vida, puxa vida, mas aquela pessoa é tão fiel, é tão católico, é tão praticante aos ensinamentos de Deus e sofre tanto, erra tanto, cai muitas vezes, mas a cruz é tão pesada, por que será? É porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais somos cobrados, mais somos testados. Um exemplo disso são os apóstolos. No evangelho de hoje, Jesus fala da questão, usa parábolas, usando a linguagem daquelas pessoas que eles conhecem, falando do patrão que tem um empregado, que deixa o empregado responsável para cuidar das suas coisas, e esse empregado conhece a vontade do patrão, cuida bem, alimenta os seus empregados, e o patrão chega na hora certa e ele está em prontidão. É feliz aquele empregado, mas ai daquele que quando o patrão chega, o encontrar batendo nos empregados, comendo, bebendo, fazendo aquilo que não deve. Ai daquele empregado, porque ele sabe a vontade do patrão, sabe dos seus compromissos e não coloca em prática. E os apóstolos perguntam para Jesus, mas o Senhor está falando isso para nós ou para a multidão? E Jesus continua explicando a parábola, que aquele que tem será cobrado mais ainda do que aquele que não tem, ou seja, quem tem a responsabilidade, quem está à frente dos negócios, vamos colocar em linguagem prática, quem está à frente de uma empresa, administrando uma empresa, é responsável pelos funcionários, pelo funcionamento daquela empresa, e muito é cobrado dessa pessoa, porque ele é um líder, ele tem cargo de responsabilidade. Muito mais é cobrado dele do que de um simples empregado. Para os apóstolos, a missão de evangelizar e a cobrança sobre eles, com certeza era maior, porque eles eram conhecedores da palavra, eles conviveram com Jesus, e a sua responsabilidade diante das pessoas com quem eles conviviam e ensinavam é maior. Assim também em nossas vidas, quanto mais nós conhecemos da verdade, conhecemos a palavra de Deus, mais seremos cobrados. Podemos pecar, mas sabendo que estamos pecando. E o evangelho de hoje nos fala exatamente disso, dessa responsabilidade que nós temos. Só que quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais Deus nos dá
a graça de conhecer melhor a sua palavra, os seus ensinamentos. Porém, a cobrança é maior, a responsabilidade é maior. E às vezes a gente pensa, é melhor não saber nada, é melhor não aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós nos aproximamos mais, aprofundamos no conhecimento, nós estamos mais cientes da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos diante de Deus. E assim é com o chefe de família, com cada uma de nós, mães que têm filhos. Nós colocamos os filhos no mundo, temos a responsabilidade por eles. Jesus está falando hoje desse compromisso, de quem tem, muito será dado e mais será cobrado. Por isso, pensemos na palavra de Deus para esse dia, nessa parábola que Jesus conta, nas nossas responsabilidades diante do mundo, diante do anúncio da palavra de Deus, diante do que Jesus nos pede. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.